Bom dia com alegria, com muita alegria. Vamos dar início agora ao nosso programa Homeopatia, Corpo, Mente e Espírito, falando de medicina chinesa aqui na Rádio Mundial há muitos anos. Estamos aqui há 22 anos com você, ouvinte mundial, batendo papo semanal. Lembrando que eu sou a doutora Ana Clélia Matos, para quem está aí no carro, está ligando o rádio agora. Hoje o assunto vai interessar aos homens. Nós vamos falar de infertilidade masculina e impotência sexual masculina sob o ponto de vista da medicina chinesa. Então, se você está em casa e quer anotar as dicas e toda uma compreensão de um ponto de vista da medicina ocidental, da medicina oriental, sobre a infertilidade e a impotência. As causas são semelhantes na medicina chinesa, estão relacionadas a rim. Né? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos na live da Rádio Mundial, ao vivo pelo Facebook da Rádio Mundial. Então, vocês liguem aí, se estiver em casa, liga o computador, acompanhe o programa com áudio e vídeo. E amanhã esse programa estará no meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Inscrevam-se no canal. Quero pedir desculpas, né? Porque como existem muitos vídeos, são mais de 60 vídeos, eu não consigo acompanhar a postagem de vocês nos 60 vídeos semanalmente. Então, às vezes, eu acabo vendo uma postagem que foi feita 2, 3 meses atrás num vídeo sobre o colágeno. E aí, quando eu vejo, eu respondo. Do contrário, eu não consigo acompanhar. Porque o dia é corrido, o trabalho no consultório é intenso e não me dá tempo e eu peço desculpas. Também esses vídeos estão no meu Facebook, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Então, está tudo disponibilizado aí na internet para vocês. Quero lembrar que parte do que eu vou falar hoje a respeito do rim está no meu livro, como vocês sabem, tem um mês que esse livro foi lançado, um guia prático de medicina chinesa, para você desenvolver autoconhecimento, saúde, bem-estar. Eu falo da teoria chinesa dos órgãos e vísceras, falo muito sobre alimentação oriental e o glossário de doenças, das principais doenças de A a Z, estão no fim do livro com a causa da doença na medicina chinesa, a sugestão de fórmulas chinesas para cura e também a parte emocional da doença, que é fundamental, né? Hoje já nós não podemos admitir doença alguma que não passe pelo emocional. A pessoa que achar que doença é somente do corpo físico está bastante enganada. Então, o guia é um guia que foi feito para ser livro de cabeceira. Para você ler a qualquer momento, ele está bem colorido, está bem fácil de ler. Para você que é leigo, que não conhece medicina chinesa, para você que é terapeuta, que é fisioterapeuta, que é médico, psicóloga, que trata as pessoas diretamente, esse livro é um prato cheio de um aprendizado simples, objetivo, colorido, para que vocês comecem a pensar sobre um ponto de vista diferente, um ponto de vista do que é a energia, onde ela nasce, como ela circula e as deficiências. Hoje, eu vou falar muito do rim e muito do que eu vou falar está aqui no livro, outras coisas não, mas para você que já tem o livro e queira saber melhor, é só abrir o livro no capítulo do rim. Bom, falando hoje de impotência sexual masculina e de infertilidade masculina na medicina chinesa e na medicina ocidental. Uma das causas mais frequentes de infertilidade são algumas questões. A primeira está relacionada à varicocele, que são as varizes no testículo, que dificultam muito o retorno venoso, provoca então uma disfunção no testículo e piora da qualidade do espermatozoide do sêmen.
Então, a varicocele nem sempre ela promove a impotência sexual, mas muito frequentemente a infertilidade masculina está relacionada à varicocele. E varicocele ela pode acontecer a qualquer momento da vida, não precisa ser num indivíduo, num homem idoso, pode acontecer num homem jovem, né? É bem frequente até. Uma segunda causa de infertilidade masculina é a diminuição do número dos espermatozoides ou ausência deles. Na medicina ocidental é diagnosticado como infertilidade. Pouca mobilidade, pouca qualidade dos espermatozoides são, às vezes, espermatozoides que são formados com uma estrutura anormal. Obviamente, os homens que fazem a vasectomia e depois querem refazer a vasectomia, muitas vezes se encontram dificuldade nessa cirurgia, e isso, obviamente, vai ser uma das causas da infertilidade. Doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem que lembrar que está voltando muito a gonorreia e a sífilis. É impressionante como tem crescido o número de casos de sífilis. Nos anos 80, nos anos 90, se falava muito do HIV, da AIDS, e era muito preventiva. Essa nova geração desses meninos que estão com 20 e poucos anos, eles consideram a AIDS uma coisa muito distante, eles não presenciaram as pessoas morrendo com HIV. Hoje o HIV é uma doença controlada pela medicação, mas essa nova geração não tem usado camisinha. E as doenças sexualmente transmissíveis voltaram com força, tipo a sífilis e a gonorreia. Atrás da sífilis e da gonorreia, às vezes já curada, você tem as infecções por germes secundárias, né, por germes oportunistas, e até o próprio herpes genital, que atrapalha bastante a função sexual, causando impotência sexual, às vezes pela dor ao contato físico, enfim. Existem causas mais complexas, imunológicas, né, de infertilidade masculina e até causas genéticas, mas são consideradas as mais raras, né? Doenças autoimunes que podem provocar disfunção no pênis, impotência sexual e infertilidade. Homens que são submetidos à radioterapia, muito por conta de próstata, né, de tumores de próstata, quimioterapia, também vão ter dificuldade na potência sexual, né, e também, obviamente, na fertilidade. Doenças crônicas, neurológicas, diabetes, uso de medicamentos para o coração, para hipertensão arterial, podem levar à impotência sexual, principalmente os beta-bloqueadores. O estresse emocional vai dar alteração na ejaculação, né? Pode desencadear ejaculação precoce. Essas são as causas dadas na medicina ocidental, tanto para impotência sexual quanto para infertilidade. Vamos falar agora da medicina chinesa. Na medicina chinesa, os chineses têm como certo que o rim rege o aparelho genital do homem, assim como o fígado rege o aparelho genital feminino. Então, todas as questões relacionadas à infertilidade e impotência estão diretamente relacionadas ao rim. No meu livro, para quem já adquiriu o livro, vocês abram o livro na página 125 e nós temos ali as síndromes chinesas do rim. Uma das principais causas de infertilidade e impotência sexual masculina é a deficiência do yang do rim. Como eu sempre explico, o universo é dual. Nós temos o yin e o yang em tudo. O frio, o calor, o homem, a mulher, o dia, a noite, sempre existe essa dualidade. E na função do rim existe também a dualidade yin e yang. No caso do yang, um consumo, ele pode ter uma deficiência do yang se houver um consumo excessivo de alimentos crus e frios. O cru, o frio, acaba consumindo o calor do rim. O excesso de trabalho, pessoas que trabalham demais, excesso de atividade sexual também consome o yang do rim.
Homens que têm muito desejo sexual, que fazem sexo ou executam masturbação 2, 3 vezes por dia, vai ter um esgotamento do yang e do yin. Existem as fraquezas do yang hereditárias do rim, né, que já vem dos seus ancestrais. Doenças crônicas pré-existentes, principalmente a obesidade, diminui muito o yang do rim, levando à infertilidade e impotência sexual no homem. Diabetes, claramente, a diabetes interfere na ereção, na potência sexual do homem, e vai trazer problemas de fertilidade. Então, essa diminuição do yang e do yin vai diminuir o número de espermatozoides ou até zerar o número de espermatozoides. Aqui no meu livro eu digo que a deficiência do yang e do yin pode causar, entre a impotência sexual, infertilidade também, sensação de joelhos frios, lombalgia, que é dor na região lombar, sensação de frio nas costas, aversão ao frio, as pernas debilitadas, cor branca e brilhante na face, joelhos fracos e debilitados, impotência sexual, ejaculação precoce, moleza, falta de energia, apatia, uma urina que sai com muita abundância e muito clara, sem cor característica da urina, inchaço nas pernas, anorexia, perda de fezes. Olhando a língua desses pacientes, é uma língua pálida, inchada, úmida e um pulso profundo e debilitado. Então, em geral, a impotência sexual e a infertilidade começa com a diminuição primeiro do yang para depois ter uma diminuição do yin, do rim, que seria a segunda causa de impotência e infertilidade. Então, deficiência do yin, do rim pode ser causada principalmente pelo estresse emocional, pelo trabalho excessivo, sem repouso, principalmente as pessoas que dão plantão, que trabalham muito à noite, consomem muito yin do rim, a atividade sexual excessiva também, tanto pode gastar o yin quanto o yang do rim, a constituição genética fraca, então o qi ancestral é fraco. Os pais, no momento da fecundação, mandaram pouca energia de rim. Após doenças debilitantes, febris, períodos longos de febre que consomem os fluidos corpóreos, vai interferir na função yin do rim. O yin do rim representa a essência vital e forma toda a estrutura dos tecidos corpóreos. Nós precisamos muito do yin do rim. Nós nascemos com uma quantidade de energia de rim direito que envolve uma grande quantidade de yin, de rim, que vem dos nossos ancestrais, está no rim direito e nós só vamos gastando na medida que nós nascemos, crescemos, ficamos adultos, envelhecemos, trabalhamos, a gente vai consumindo lentamente. No caso de uma deficiência maior do yin do rim, gera espermatozoides anormais e com pouca motilidade, com estruturas espermatozoicas alteradas. Então, se você é um casal, né, um casal infértil, muitas vezes se resume, né, a infertilidade desse casal, resume-se à mulher. Então, a mulher vai no ginecologista, faz vários exames e mede o grau de ovulação, e, enfim, tudo isso, e o homem simplesmente vai fazer um espermograma. Se esse espermograma tem espermatozoide, tem uma porcentagem razoável de espermatozoides que estão móveis, estão bem formados, não é dado ao homem a responsabilidade da infertilidade. Mas eu acho que as coisas não são assim. Apesar de você ter um espermograma razoável, não é tão normal, mas razoável, você tem que, durante o processo de infertilidade do casal, o homem também tem que ser tratado. Vários casais que vão ao meu consultório, eu trato a mulher e o rapaz, porque muitas vezes ele tem algum sintoma já de deficiência de yin ou de yang, ou dos dois, do rim.
E quando nós começamos a mudar a alimentação e dar as ervas chinesas, a qualidade do espermatozoide aumenta muito. A quantidade, a mobilidade, a qualidade do espermatozoide. E fica muito mais fácil a fecundação. Porque muitas vezes tem espermatozoide, tem com mobilidade, mas não é suficiente para chegar. Por exemplo, se a mulher ovula num determinado dia e essa relação sexual aconteceu uns dias antes, alguns espermatozoides, lógico, o espermatozoide tem vida curta, mas ele tem que ter força para chegar e às vezes durar algumas horas a mais ali para poder encontrar o óvulo melhor. Ele tem que ter força de encontrar o óvulo na trompa, porque esse óvulo está na trompa, ele é fecundado na trompa, não é no útero. Até o 8º dia da fecundação, o óvulo está na trompa e depois ele caminha para dentro do útero para se fixar e formar a placenta. Então, precisa haver uma certa resistência desse espermatozoide para haver uma mobilidade correta para alcançar a trompa. E isso não é detectado nos exames normais. O tratamento, tanto para tonificar o yin quanto o yang, na maioria das vezes a gente usa acupuntura, moxa e fitoterapia, e um dos medicamentos que nós usamos mais para a deficiência do yin, do rim, a deficiência do yin, do rim tem outros sintomas que, além de tudo que eu falei, da ejaculação precoce, tem a tontura, zumbido no início, no começo do quadro do rim, é um zumbido leve, lento, gradual, como se fosse de água corrente, escassez que pode acontecer e pode desaparecer, pode passar uma semana com zumbido, outra semana sem o zumbido, isso é deficiência de yin de rim. Escassez dos fluidos orgânicos, boca seca à noite, sede, constipação intestinal, urina escassa e escura, tem o calor, que nós chamamos do calor dos 5 palmos, que é calor nos pés, nas mãos e no tórax, sudorese, pessoas que suam muito à noite, a maior parte das vezes o diagnóstico é deficiência do yin do rim. Uma língua vermelha e descascada e lombalgia, dor óssea. Normalmente, nós usamos 2 ervas chinesas importantes, no caso da impotência, nós usamos muito o Qi Bao Mei Zandan, que aumenta o yin do rim e nutre o sangue. Nutre a essência vital, muito usado na impotência sexual e na diminuição do número e motilidade dos espermatozoides. Liu Wei de Huang Van é um outro medicamento muito usado tanto para homens quanto para mulheres para a deficiência de yin do rim, que envolve todos esses sintomas que eu acabei de falar. A terceira causa de impotência e infertilidade é a estagnação da energia do fígado. Estagnação do Qi do fígado e, assim, a maior parte das vezes isso acontece por tensão emocional, principalmente raiva reprimida, frustrações. Isso vai fazer uma estagnação do Qi do fígado, uma estagnação de sangue no fígado, e essa estagnação vai envolver o aparelho circulatório, baixo ventre, aumentar muito a possibilidade das varizes no testículo, que é a varicocele. Então, nós temos aí ervas, acupuntura para movimentar o Qi do fígado. A quarta grande causa é a umidade e calor no aquecedor inferior. O que é aquecedor inferior? É do umbigo para baixo. O corpo é dividido na medicina chinesa no aquecedor superior, do diafragma para cima, no aquecedor central, aquecedor médio, entre o diafragma e o umbigo, e do umbigo para baixo é considerado aquecedor inferior. Esse aquecedor inferior, que acumula umidade e calor, tem um envolvimento, toda vez que a gente fala em umidade, vocês têm que lembrar do baço. O baço é o órgão que elimina a umidade. Quando existe a deficiência do Qi do baço, existe o acúmulo de umidade. E quando existe calor, existe estagnação de calor que vem do fígado e que desce para o aquecedor inferior. Então, já que tem estagnação do Qi,
A maior parte das vezes, essa estagnação do Qi, do fígado, tem a ver com a má alimentação. Excesso de laticínios, derivados de leite, gorduras e carboidratos. Então, aqueles homens que gostam de comer porcaria, né? Que comem muito pão, muito hambúrguer, muita pizza, muita gordura. Alimentos muitas vezes frios, refeições que são feitas frias, como saladas em excesso, cerveja. Cerveja tem é muito gelada, tem muito glúten. E principalmente as refeições frias que são feitas à noite. Então, chega em casa, pega a comida gelada da geladeira, não tem tempo de esquentar, preguiça, e come comida fria, toma cerveja à noite, sai do bar, vai para casa. Muitas vezes são homens solteiros que abrem a geladeira, não tem nada, come o que tiver frio mesmo. Isso aumenta muito a umidade e desequilibra o baço, e é uma das causas de impotência sexual e infertilidade. O calor vem principalmente do estresse emocional e da má alimentação, que acometem o fígado, e comidas com muito tempero, com muita pimenta, muita gordura, muita carne vermelha, álcool, consumo exagerado de álcool, faz os espermatozoides aquecerem e ficarem imóveis. Imóveis. Então, o homem tem que ter uma boa alimentação. Gente, tem que criar consciência, tanto o homem quanto a mulher, que se você quer ter um filho, você tem que ter uma vida saudável para gerar uma energia que vem do espermatozoide e do óvulo de qualidade, porque isso vai significar a quantidade de vida e de anos de vida que aquele feto vai ter, que aquela pessoa futuramente vai ter. Porque é o Qi ancestral, é aquela máxima qualidade na hora da fecundação, que é dada pelo pai e pela mãe. Nesse caso, tem que tratar o fígado e o baço, nesse caso de umidade e calor. Então, tem N ervas, acupuntura, alimentação, etc. No meu livro, tem a alimentação do rim, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo, um vídeo só de alimentação, do fígado e do rim. São 2 vídeos, um para cada. No Journal of Chinese Medicine, que é o jornal chinês de medicina, eles dizem da infertilidade como começando, de fato, pela deficiência do yang do rim, que leva a longo prazo à deficiência do yin do rim, que leva à deficiência do qi do rim, afeta da estagnação do Qi do fígado e do baço, que gera estagnação do Qi, da energia e do sangue, umidade e calor no aquecedor inferior e impotência sexual. Então, a impotência sexual, ela não vem do nada, ela vem com o tempo. E não é privilégio só dos homens acima dos 50 anos, 60 anos. Muitas vezes são homens saudáveis, um homem de 60, 70 anos tem uma potência sexual dita normal para a idade, né? E você tem muitas vezes um homem de 20, 30, 40 anos impotente e infértil, né? Então, qualidade de vida. Então, você que só pensa em trabalhar, que não tem tempo para nada, né? São os homens que têm mais facilidade de ter impotência. Os homens muito intelectuais, que trabalham muito, os grandes executivos, são os que mais sofrem de impotência sexual. São esses homens que andam nos almoços de negócio, comendo comidas não muito saudáveis durante a semana toda, muitas viagens, muita ocupação mental, gasta o Qi do rim, gasta o Yin do rim, o Yang do rim, e quando está no fim de semana em casa, impotência sexual. Então, a qualidade de vida é tudo. E é óbvio que eu não estou falando novidade nenhuma, que você sabe que é. Né? Você que está me escutando sabe que funciona desse jeito. Raramente a impotência sexual é algo mais grave, ou hereditário, ou genético, ou uma deficiência do Qi ancestral muito forte. É muito pela má alimentação, má qualidade de vida e excesso de trabalho. O tratamento, muitas vezes, nós tratamos com acupuntura, porque esses homens têm muita dor lombar, então, micção muito frequente, urina com muita frequência, e tem emissão
de esperma, de sêmen precoce e espontânea, ejaculação precoce, e muitas vezes poluição noturna, né? Acorda de madrugada com sêmen, com ereção e com saída de esperma espontânea na madrugada, né? Então, gente, o meu recado para vocês hoje, homens, é cuidem-se, né? Vocês não são os super-homens e não tenham vergonha de procurar ajuda. E não procurem só ajuda, obviamente, que vão no urologista, vai fazer todos os testes, todos os exames de sangue, porque aí, mas a grande maioria tem testosterona normal e tem impotência sexual e tem infertilidade. Então, cuidem-se. Abracem essa ideia do que eu falei, procurem fazer acupuntura, procurem mudar a qualidade de vida, o estresse, a alimentação, pensem mais em vocês, vocês não são super-homens, não tenham essa expectativa de darem conta de tudo e não tenham vergonha de procurarem ajuda, mesmo que não seja só com o urologista, ok?